Imagina só, um reino inteiro, uma nação inteira, que simplesmente desaparece. Some do mapa. E o que fica para trás? Um mistério que, olha, já dura milênios. É exatamente nessa história, na queda dramática do reino do norte de Israel, que a gente vai mergulhar agora. Mas como assim se perder? Como é que um povo inteiro pode simplesmente sumir? Essa é a grande pergunta, né? E ela ecoa há séculos. Para a gente começar a entender essa resposta, precisamos voltar no tempo, lá para aquele momento decisivo que selou o destino deles para sempre. Então, vamos lá. Estamos em 722 a.C. Pensa no cenário. De um lado, o Império Assírio, que era tipo a superpotência militar da época, uma máquina de guerra. E eles estão avançando sem dó nem piedade sobre o reino de Israel. E o que aconteceu ali foi muito mais do que só uma derrota em batalha. Foi, na verdade, o desmantelamento completo e sistemático de uma nação. Ok, mas como é que um reino chega a esse ponto? Como ele acaba? Bom, não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite, sabe? Foi mais como uma cascata, uma série de decisões bem arriscadas e alianças que deram muito errado. E tudo isso levou ao colapso total. Olha o que aconteceu. O último rei, um cara chamado Oséias, resolveu fazer uma aposta política desesperada. Ele simplesmente peitou a Assíria. Como? Parou de pagar os tributos e, por baixo dos panos, tentou fazer uma aliança com o Egito. Só que deu ruim. A conspiração foi descoberta. E a resposta da Síria, foi implacável. Eles cercaram a capital, Samaria, por 3 longos anos. No fim, a cidade caiu e aí começou a deportação em massa do seu povo. Só que os relatos da época não falam só de política e de guerra, não. Eles apontam para uma razão muito mais profunda, quase espiritual, para essa catástrofe toda. Então, a pergunta de verdade não é só o que aconteceu, mas por que foi permitido que acontecesse. Pelo que os textos contam, vários profetas foram enviados, um atrás do outro, com um apelo bem urgente. Mas, nada. Os avisos foram completamente ignorados. E aqui tem um ponto que é chave, que os textos destacam. Era sempre um convite para mudar, uma insistência, mas nunca uma imposição. No final das contas, a escolha sempre foi do povo. Tá, mas que maus caminhos eram esses? A lista é de cair o queixo, de verdade. Não era um errinho aqui e o outro ali. Era uma assimilação cultural total. Eles basicamente copiaram tudo das nações vizinhas, desde adorar ídolos até, e isso é pesado, o extremo de sacrificar os próprios filhos em rituais. E para descrever essa atitude, os textos usam uma expressão muito forte, de dura cerviz. A imagem é ótima, né? Pensa numa pessoa tão teimosa, mas tão teimosa, que ela se recusa fisicamente a virar o pescoço para ouvir o que estão falando. É isso. E esse foi o diagnóstico da ruína deles. Uma teimosia, uma recusa sem fim em mudar de rota. E depois da deportação, o que aconteceu com a terra de Israel? Ela não ficou vazia, não. Pelo contrário. Os assírios tinham uma estratégia, e era uma estratégia ao mesmo tempo genial e brutal, para apagar de vez a identidade da nação conquistada e transformar a região para sempre. A tática deles era a troca de populações. Bem simples. Eles pegavam gente de vários cantos do império e mandavam morar nas cidades de Israel. Por quê? Porque isso quebrava qualquer laço cultural, qualquer identidade nacional. Com o povo todo misturado, ficava muito, mas muito mais difícil organizar uma rebelião no futuro. Espertos, né? E é aqui que a história dá uma virada bem bizarra. Parece que os novos moradores, que não estavam nem aí para o Deus da Terra, começaram a ser atacados por leões. Imagina o pânico. Eles correram pedir ajuda para o rei da Assíria, que pensou numa solução super prática. Ok, vamos mandar de volta um dos sacerdotes exilados para ensinar para esse povo como as coisas funcionam por aqui, qual é o protocolo religioso da região. O resultado disso, fascinante, para dizer o mínimo, o pessoal não se converteu de verdade. O que eles fizeram foi criar uma fé híbrida, uma mistura. Eles pegaram o Deus de Israel e basicamente adicionaram ele na lista dos deuses que eles já adoravam. Então, eles passaram a temer o Senhor, sim, mas sem largar os deuses que eles já tinham trazido de casa. E foi justamente dessa mistura toda de povos e de religiões que nasceu um grupo completamente novo. Um grupo que marcaria a história daquela região para sempre. Esse pessoal, com essa descendência e fé todas misturadas, ficou conhecido como samaritanos. O nome, claro, vem da antiga capital, Samaria. E um fato interessante, essa é a única vez no Antigo Testamento que eles recebem esse nome específico.
Então, o ponto central aqui é esse contraste que é gritante. De um lado, você tinha o mandamento original de Israel, lealdade total, exclusiva a um único Deus. E do outro, a prática de Samaria, uma grande mistura religiosa, uma tentativa de servir a múltiplos mestres ao mesmo tempo. Ok, e os israelitas que foram levados embora, as tais 10 tribos perdidas, o que aconteceu com eles? Bom, espalhados por aquele império imenso, a maioria acabou se assimilando. Eles se casaram com gente de outras culturas, adotaram novos costumes e, com o tempo, a identidade deles como nação foi se dissolvendo. Eles não sumiram do mapa fisicamente, mas eles se perderam como um povo unido com uma identidade única. Daí o nome. Mas, olha, essa não é só uma aula de história antiga. Quem estuda esses textos diz que dá para tirar daqui um princípio universal, um aviso que vale para qualquer época. Afinal, o que a queda de um reino, lá de quase 3.000 anos atrás, pode nos ensinar hoje? A lição principal, ao que tudo indica, é sobre o perigo de ter uma lealdade dividida, o perigo de perder o foco. A conexão é bem direta. Aquela idolatria antiga é vista como o exemplo perfeito do problema de tentar servir a dois senhores. A ideia é que essa lealdade dividida, no fundo, não existe de verdade. O grande erro de Samaria não foi não ter fé, mas sim ter fé em coisas demais, tudo ao mesmo tempo. E isso, claro, muda completamente a nossa ideia do que é um ídolo, né? Não é só uma estatuazinha de madeira ou de pedra. Sob essa ótica, um ídolo pode ser qualquer coisa. Dinheiro, poder, sucesso, qualquer coisa que tome aquele lugar central na vida que, segundo a lição, deveria pertencer somente a Deus. No fim das contas, toda essa saga do Reino Perdido de Israel se resume a uma escolha. Uma escolha bem fundamental: ouvir os avisos ou se tornar de dura cerviz. E essa talvez seja a lição que fica, a mais duradoura de todas. A ideia de que essa mesma encruzilhada entre dar ouvidos e virar as costas se apresenta para todo mundo, em toda e qualquer geração.